Olá, tudo bem? Outra vez estamos aqui para um estudo da lição da Escola Sabatina. Dessa vez o assunto é levando informação à igreja. Vamos à nossa oração inicial? Santíssimo Deus, esse estudo é muito importante para a igreja, para cada um de nós. Ensine-nos aquilo que é relevante para que possamos crescer espiritualmente e crescer intelectualmente e assim realizar um bom trabalho, seja na igreja, seja em qualquer outro lugar ou atividade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, quem não gosta de receber notícias daquilo que está sendo realizado, né? É natural do ser humano gostar de receber notícias, de informações, como diz aqui, relatórios, né? Daquilo que foi feito. Principalmente nós gostamos de relatórios quando nos dizem, ficou bom, foi muito bem realizado, foi excelente, etc. Então sim que nós gostamos. E isso é natural, é muito natural. Por exemplo, o ser humano quando vai a uma viagem, e vai ao exterior, vai a outro lugar, quando retorna ele traz fotos, mostra, estive aqui, estive ali, e as pessoas vão lá e olham, e ficam contentes, etc. Parece que estão naquele lugar e conversam e trocam ideias e todo mundo ri e se alegra. Por quê? Porque aquela pessoa que viajou, retornou e trouxe notícias boas. Não é? Como é triste e dolorido quando acontece alguma coisa ruim durante a viagem. Ninguém quer que aconteça. Isso é natural do ser humano. É para ser assim, está correto assim. Outro exemplo, quando a nossa filha iniciou, agora faz nem 2 meses, o seu estúdio de fisioterapia, Pilates, então o primeiro dia de atendimento, de trabalho dela, foi uma segunda-feira. A gente estava aqui, minha esposa e eu, pensando, bom, como é que está indo? Vêm clientes, alguns já tinham marcado, eles vão vir, como é que vai ser sucesso, vão elogiar? E havia uma espécie até de ansiedade. Como é que vão correr as coisas lá? Então, quando nós recebemos a notícia dela, que foi tudo bem, gostaram, etc. E assim, cada dia, e hoje já fazem quase 2 meses, que ela está andando com a agenda quase completa. Né? Como se está feliz. Ainda nós estamos buscando as informações, trocando ideias com ela, para ver como é que está indo, e como é que está avançando, etc. Bom, como é bom ouvir relatos. É muito bom, é natural do ser humano. Nós somos seres sociais. Nós gostamos de trocar informações. O natural nosso é colaborar, é querer colaborar. Não é o normal nós querermos ouvir relatos para ser contra, para prejudicar, etc. Isso não é o natural. Vamos ler o verso importante aqui, o verso para memorizar desta semana. Ele está aqui em Marcos capítulo 6, versículo 30, mas nós vamos ler 3 versículos anteriores ainda a esse aqui. Então vamos ler o Marcos 6, versículo 7, e depois o 12 e o 13, e então o 30, tá certo? Então presta atenção aqui, já está com a sua Bíblia aberta aí? Se não tiver, dê um pause neste vídeo e abra sua Bíblia para acompanhá-la. Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Então, saindo eles, pregavam ao povo, para que o povo se arrependesse. Expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. E agora o versículo 30. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. Mas Jesus ficou tão contente. Ele já sabia, mas havia aquela interação, aquele momento social, e eles se deram bem, o Espírito de Deus estava com eles, eles trouxeram, estavam entusiasmados, e aquele foi um momento assim de entusiasmo, de alegria, de crescimento, e eles estavam ali trocando ideias, porque haviam ido de 2 em 2, uma dupla para um lugar, outra dupla para outro lugar, e outra para outro, e assim por diante. E quando eles retornaram, se encontraram e trocaram ideias, e relataram uns para os outros e para Jesus Cristo, estavam assim entusiasmados.
tanto os apóstolos querendo falar o que haviam feito, quanto Jesus querendo ouvir e querendo dar-lhes mais força, incentivando-os a novos trabalhos. Essa é a função dos relatos. Isto é muito importante. Temos que fazer mais disso, muito mais. Aliás, nosso estudo dessa semana aqui, nossa revisão, nós temos 2 perguntas, não é? Geralmente eram 3, mas essa vez vão ser 2. Então a gente quer focar mais, fazendo poucas perguntas. A lição sempre tem muito mais perguntas, mas aqui na lição, durante a semana, se estuda dia a dia. E agora, estudando uma vez só, se nós formos tratar de todas as questões durante a semana toda, nós vamos sair de foco, nós não vamos ter grande proveito, né? Então, a questão fundamental nossa aqui, nesse nosso estudo, é quais os benefícios dos relatórios. Essa é a questão fundamental. E ela se desdobra em 2 questões, né? A primeira questão, que nós vamos analisar então agora, é a seguinte. Bom, relatos são feedback, né? Feedback quer dizer um retorno daquilo que aconteceu. É uma prestação de contas também, em certo sentido, né? E troca de ideias, etc. Bom, os seres humanos, como nós já dissemos, eles gostam de saber como estão indo as coisas. Especialmente se for de longe. Então, se alguma ação missionária é feita, ou algum estudo bíblico é feito por alguma pessoa, e ela vem em conta, e essa pessoa mora na mesma cidade, ou mora próximo, no mesmo bairro, coisa assim, isso tem um efeito positivo. Mas se vem alguém de longe, alguém que saiu daqui da nossa cidade, ou mesmo que tenha sido de outra cidade, foi para longe, passou meses fora, às vezes 1, 2 anos fora, e volta e relata, a gente se entusiasma, aquilo é tão gostoso, aquilo deu tudo certo, teve alguns problemas, etc., foram superados, e se percebe a ação de Deus. Mas isso é muito bom, mas isso é muito bom, isso a gente precisa fazer mais, precisa fazer muito mais, e tem maior efeito, escutem bem, tem maior efeito aqueles relatos feitos pessoalmente. Claro que também é bom, é positivo quando assistimos a um relato em vídeo, que aquele que fez alguma atividade missionária não pode estar presente em todos os lugares, então se fazem relatos em vídeo, são bons também, não tem nada negativo, são bons, mas o efeito mais forte é quando a própria pessoa pode relatar e os que estão assistindo estão ali ouvindo, etc., e vibram com isso. Isso é muito gostoso. Então a nossa pergunta é a seguinte: por que relatórios de sucesso causam entusiasmo nas pessoas? Por quê? O que você acha? Já pensou sobre isso? É o seguinte, é que o ser humano, ao normal, ao natural, ele quer que as coisas deem certo. Não é normal ser contra, torcer para que não dê certo. Alguns até oram para não dar certo, tem de tudo. Mas esse não é o normal. Eu digo o seguinte, veja bem, eu digo o seguinte, suponha que a maioria das pessoas sejam contra e estão torcendo para não dar certo. Isso não é o normal, tá certo? Então o natural, o normal, está com a minoria. Tá? Se nós somos favoráveis, queremos ajudar, e às vezes então temos que até fazer alguma crítica, alguma exortação, etc., se queremos ajudar e somos minoria, então essa minoria é que é normal. Tá? Pode acontecer isso. Mas aqui nós estamos, nessa questão, estamos tratando, bom, essas pessoas que gostam de ajudar, que gostam de apoiar, que querem incentivar, querem que dê certo, querem fazer alguma coisa para dar certo, isso é normal. E elas se alegram. Esse tipo de pessoas, essa classe de pessoas, elas se alegram quando o relatório é positivo, não é? Então ela se alegra. Agora temos a segunda pergunta aqui. Por que relatórios de problemas, dificuldades ou insucessos desencadeiam ações de solidariedade e apoio? De novo, essa questão está referente a pessoas normais. Pessoas que não foram afetadas de tal maneira que sempre são contra. E não interessa o que vem a ser feito, qual é a intenção, etc. São contra. Não, deixamos essa um pouco de lado para uma análise, quem sabe, em outro momento. Elas também são pessoas que podem ter proveito, né? Podem ser positivas. É que somos todos irmãos, pelo mesmo motivo de cima. Somos todos irmãos. Então, quando algum de nós, algum amigo, um pastor, um evangelista, um comportor, um obreiro, seja lá quem for, sai daqui e vai para outro lugar trabalhar, o que nós queremos é que tudo dê certo. E quando não dá certo, nós ficamos tristes.
e já ficamos pensando, o que se pode fazer para que dê certo? Como é que eu posso ajudar? O que se poderia modificar? Qual a razão que não deu certo? Qual é a explicação? E queremos o diagnóstico, não é? Queremos saber por que não aconteceu como era o esperado. Então é assim que funciona. Relatórios são importantes para que haja solidariedade, haja alegria quando dá certo, haja apoio maior quando não dá certo, quando não dá tão certo. Não é? É natural o ser humano apoiar. Não é natural não apoiar. Olha só, nós temos uma aplicação aqui. Caso de catástrofes, veja só, como é verdadeiro aquilo que nós estamos falando até agora. Lembra da catástrofe do Katrina, lá nos Estados Unidos? Não é? A catástrofe de Porto Príncipe, no Haiti, as catástrofes aqui no Rio de Janeiro, há poucos anos em Santa Catarina, e, bom, muitas outras. Logo surge alguém para coordenar a captação de recursos, de vestuário, de alimento, de água, etc., para resolver o problema daqueles que foram de um momento para outro afetados, que agora não tem mais nada. E o povo se une, e um doa 1 quilo, outro doa 10 quilos, outro doa não sei o que, e vão juntando e se consegue resolver o problema daquela necessidade imediata. Mas o que diz isso? O ser humano tem algo de bom no seu íntimo. Existe ainda muita coisa boa no ser humano, né? O ser humano gosta de ajudar. Ainda há amor no ser humano. Então, nós devemos trabalhar com tal sabedoria para despertar esse amor que há nas pessoas, em muitas pessoas, talvez não em todas. Porque também nessas catástrofes se vê alguns roubando, levando para si, etc. Mas, escutem bem, alguns, não é? Não são nem a maioria, nem todos. Alguns. Outros deixam jogar fora, etc. Gente boa. Existe muita gente boa. Muita gente boa ainda. Então é importante se fazer relatos para que essa gente boa se alie a nós se estivermos fazendo alguma coisa. Porque nem todos podem ser evangelistas, mas todos podem de alguma maneira apoiar. De alguma maneira dar sua contribuição positiva, não é? Temos que informar bem para alegrar o espírito das pessoas, dos adeptos. E também, se possível, atrair os contrários, aqueles que, por natureza, às vezes tendem mais a ser contra do que apoiar. Ok? Muito interessante esse estudo, né? Dá para aprofundar bastante. Santíssimo Deus, ajude-nos tanto a sermos sábios nos nossos relatos, desde antes sábio naquilo que nós estamos fazendo, e também sábios ao ouvir os relatos, para sempre encontrar uma maneira de apoiar e melhorar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então tá, até o próximo estudo. Até mais.